Lúcia nunca imaginou que o amor pudesse ter um sabor tão amargo. Não o amor que ela sentia, esse era doce e constante, como o caramelo que preparava em ponto de fio. Mas o amor que ela recebia, ou melhor, a ausência dele, tinha o gosto acre da humilhação. Um prato que lhe era servido em doses cada vez maiores e que naquela noite seria a refeição principal. Ela estava na cozinha, seu santuário e sua prisão. Aos 56 anos, suas mãos conheciam cada centímetro daquele espaço. As palmas eram calejadas de tanto segurar cabos de panelas quentes, as pontas dos dedos finas de tanto picar cebolas, os nós dos dedos marcados por sovar massas antes do sol nascer. Se você acredita que toda mulher carrega dentro de si uma força capaz de virar o jogo, mesmo quando tudo parece perdido, então já se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, pois a jornada de Lúcia é a prova de que a maior reviravolta da vida começa quando o mundo nos empurra para o fundo do poço. O cheiro de alecrim e de alho assado perfumava a casa, um aroma que para qualquer um significaria lar, conforto. Mas para Lúcia era o cheiro de mais uma performance. Mais uma noite em que ela precisava ser a coadjuvante perfeita no espetáculo da vida de seu marido, Ricardo. Ele estava na sala ajeitando a gravata pela terceira vez em frente ao espelho, o rosto tenso. Ricardo, aos 58, era um homem que vestia o sucesso como uma armadura. Diretor de uma grande empresa, ele havia se acostumado ao mundo de reuniões, de decisões importantes e de aplausos. E em algum ponto daquela jornada, ele decidiu que Lúcia, a mulher que lavou suas primeiras camisas amassadas e que comemorou sua primeira promoção com um bolo simples de chocolate, não cabia mais em seu novo mundo sofisticado. Ele entrou na cozinha, o som dos seus sapatos caros de couro destoando do som familiar do molho borbulhando. Ele não olhou para as travessas, nem para o brilho da prataria que Lúcia passara a tarde polindo. Ele olhou para ela, de cima a baixo, o avental branco impecável, os cabelos presos em um coque firme. Lúcia, disse ele, a voz baixa e controlada, a mesma voz que usava para dar ordens a seus subordinados. Hoje é a noite mais importante do ano para mim. O presidente da empresa vem jantar aqui. O futuro de um grande negócio, o meu futuro, depende de hoje. Então, eu preciso que você entenda. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras para falar com uma criança. Seja discreta, sirva a comida, sorria quando for necessário e tente não falar muito. Você sabe, esses assuntos de negócios, o mercado, a economia, não são a sua praia. Seu palco é a cozinha, o meu é a sala de jantar. Não vamos misturar as coisas, certo? Cada palavra foi um pequeno corte, trivial. Sua praia, seu palco é a cozinha. Ela engoliu em seco, sentindo o nó se formar em sua garganta. Assentiu com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Não havia mais forças para discutir. Discutir significaria ouvir coisas piores, ouvir mais uma vez que ela era uma mulher parada no tempo, que não tinha evoluído. Então, ela se virou e focou no que ele nunca poderia criticar. Sua comida. A vitela, que estava marinando há 24 horas em vinho branco e ervas, foi para o forno. O risoto de açafrão, que exigia atenção constante, começou a ser preparado, cada concha de caldo adicionada com um carinho que já não existia mais em seu casamento. Ela cozinhava não mais por amor a ele, mas por respeito a si mesma, ao seu próprio dom. Era a única coisa que ainda era verdadeiramente sua. Os convidados chegaram pontualmente. Esther, a esposa do presidente, era uma mulher elegante, de riso fácil, que imediatamente elogiou a beleza da casa. Lúcia, seguindo o roteiro escrito por Ricardo, sorriu, agradeceu e se retirou para a cozinha.
De lá, ela ouvia as risadas, o tilintar dos copos, as conversas sobre viagens internacionais e investimentos na bolsa de valores. Ela se sentia como uma musicista nos bastidores de uma grande ópera, ouvindo os aplausos para um espetáculo do qual ela fazia parte, mas que ninguém via. Quando o jantar foi servido, o silêncio que se fez à mesa foi o maior dos elogios. E vitela desmanchava na boca. O molho era complexo e aveludado. O risoto estava no ponto perfeito. Esther deu a primeira garfada e fechou os olhos por um instante. Meu Deus! Sussurrou ela. Lúcia, minha querida, que prato é este? É absolutamente divino. Onde você estudou? Qual restaurante famoso você comandou antes de decidir ter uma vida mais tranquila? O elogio foi sincero, direto, e por um segundo, Lúcia sentiu uma fagulha de orgulho aquecer seu peito. Ela abriu a boca para responder, para falar de sua mãe, do caderno de receitas que era sua única herança, do sonho que havia abandonado. Mas a voz de Ricardo, alta e jovial, a atropelou. Ele soltou uma gargalhada, como se Esther tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Estudar? Que nada, Esther. O único diploma que a Lúcia tem é o de mestre cuca do lar. O talento dela é esse. Nasceu e morreu aqui na cozinha. Ele gesticulou com a mão, abrangendo o cômodo como se fosse uma jaula dourada. Uma pena, realmente, tanto potencial desperdiçado. Mas alguém precisa garantir que o assado não queime, enquanto os homens de verdade como nós fecham os negócios importantes, não é mesmo? Ele piscou para o presidente, um gesto de cumplicidade masculina que excluiu e diminuiu Lúcia na mesma medida. A humilhação foi pública, completa e devastadora. Esther ficou sem graça, o sorriso congelado no rosto. O presidente pigarreou e mudou de assunto rapidamente, mas Lúcia não ouviu mais nada. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto, o ar faltar em seus pulmões. Tudo ao seu redor pareceu ficar lento, desfocado. A única coisa nítida era a dor, uma pontada aguda em seu peito, como se o coração tivesse sido perfurado. Ela continuou de pé, servindo o vinho, sorrindo um sorriso que não alcançava seus olhos mortos, mas por dentro algo havia se quebrado para sempre. O espetáculo de Ricardo havia sido um sucesso, mas o preço foi a alma de sua esposa, servida como o prato principal daquela noite cruel. Assim que a porta se fechou e o som do carro do presidente desapareceu na noite, a máscara de anfitriã perfeita de Lúcia finalmente se desfez. O sorriso forçado se desmanchou e o peso da noite inteira pareceu desabar sobre seus ombros. Ela começou a recolher os pratos da mesa, cada movimento lento, pesado, como se estivesse se movendo debaixo d'água. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana era o único som na casa, um som frágil e solitário. Do outro lado da sala, Ricardo, alheio à tempestade silenciosa que se formava em sua esposa, serviu-se de uma generosa dose de uísque, o gelo batendo contra o cristal do copo em uma celebração particular. Ele estava eufórico, o rosto corado pelo vinho e pelo sucesso. Ele se virou para ela, um sorriso de pura satisfação no rosto. Você viu, Lúcia? Foi perfeito. O homem adorou tudo. Ele me disse na saída, Ricardo, fechar negócio com um homem que tem uma base familiar tão sólida e bem estruturada como a sua é uma garantia de sucesso. Base sólida, Lúcia. Ele disse isso. A palavra sólida atingiu Lúcia com uma ironia cruel. Ela parou no meio do caminho para a cozinha, a travessa de vitela, agora com os restos de sua obra-prima em suas mãos. Ela se virou para ele, os olhos antes vazios, agora queimando com a dor de 30 anos de silêncio. Uma base familiar sólida, Ricardo. A pergunta saiu baixa, rouca, quase um sussurro. Ou você quer dizer uma empregada de luxo, sem salário, que você exibe quando é conveniente e esconde quando te envergonha?
A pergunta pairou no ar, afiada como uma faca. Ricardo franziu a testa, o sorriso desaparecendo instantaneamente. A euforia deu lugar à irritação. O que você está dizendo agora? Pelo amor de Deus, Lúcia, não comece com seus dramas. A noite foi um sucesso, não estrague tudo. Você fez o que se espera de você. Fez um bom jantar, cumpriu seu papel. Meu papel? Ela repetiu, dando um passo à frente, a voz ganhando uma força que nem ela sabia que possuía. Meu papel era ser humilhada na frente de estranhos. Meu papel era ouvir o homem com quem dividi minha vida por 30 anos me chamar de trivial. Reduzir todos os meus dias, toda a minha dedicação a um passatempo sem valor. Isso, Ricardo, não é o papel de uma esposa, é o papel de um objeto, e eu cansei de ser um objeto na sua estante de troféus. A discussão que se seguiu não foi uma briga de gritos, foi algo pior. Foi a execução fria e calculada de um casamento. Ricardo não levantou a voz. Ele a olhou com um desprezo gelado, como se olhasse para um funcionário incompetente que ousou questionar suas ordens. Drama. É sempre drama com você, disse ele calmamente. Você não entende, não é? O mundo mudou, Lúcia, e você ficou para trás. Eu evoluí, eu viajo, eu leio, eu lido com pessoas importantes. E você? Você continua aí presa nessa cozinha, falando de temperos e do ponto da massa. Você não me acompanha mais. Eu preciso de alguém ao meu lado, que brilhe comigo, que entenda o meu mundo, não alguém que apenas fica na sombra, cheirando a alho. As palavras eram como pedras atiradas para machucar, para quebrar. E a pedra final, a que estilhaçaria tudo, veio em seguida. Eu cansei, Lúcia. Cansei de chegar em casa e não ter com quem conversar sobre minhas vitórias, meus desafios. Cansei de sentir vergonha. Por isso, eu encontrei alguém. Alguém que me entende. Uma mulher moderna, com MBA, com visão de mundo. Ele disse aquilo sem um pingo de remorso. 2 semanas depois, ele se foi. Não houve um adeus, uma conversa final. Lúcia acordou e encontrou a parte dele do armário vazia. Na mesa da cozinha, ao lado de uma xícara de café que ele havia tomado, estavam os papéis do divórcio e um bilhete. Um bilhete cruel, escrito em sua caligrafia elegante e firme. Dizia: Lúcia, estou saindo para viver a vida que mereço. Nossas contas conjuntas serão congeladas para que o advogado possa fazer a divisão dos bens. Como sei que você sempre gostou de suas atividades na cozinha, sugiro que comece a vender seus docinhos para se sustentar. Atenciosamente, Ricardo. A frase final foi o golpe de misericórdia. Ele não apenas a abandonou, ele zombou dela, usando a única coisa que ela amava, o seu dom, como a arma da humilhação final. Lúcia, aos 56 anos, viu-se completamente sozinha, sem marido, sem dinheiro e com o coração feito em pó. A casa, antes barulhenta e cheia de vida, tornou-se um mausoléu silencioso. Ela ligou para os filhos, a voz embargada, esperando um abraço, um consolo. Mas eles, já adultos e influenciados pela narrativa de sucesso do pai, foram distantes. Calma, mãe. O papai deve ter os motivos dele. Vocês já não se davam bem há tempos, disse o filho. Tenta entender o lado dele também. A vida dele é muito estressante, disse a filha. Ninguém estava do seu lado. Ela estava invisível para o mundo. Em uma tarde cinzenta, enquanto encaixotava algumas louças, ela abriu um armário que não mexia há anos. E lá no fundo, encontrou o velho caderno de receitas de sua mãe, a capa de couro gasta, as páginas amareladas pelo tempo. Ao folheá-lo, um pequeno pedaço de papel dobrado caiu de dentro. Era um bilhete, com a caligrafia trêmula de sua mãe, escrito pouco antes de ela falecer. Lúcia o abriu e leu. Minha filha, haverá dias em que o mundo tentará te convencer de que você é pequena e sem valor. Nesses dias, entre na cozinha.
Cozinhar é um ato de resistência. É transformar o pouco em muito, o simples em especial. Quando te deixarem sem nada, lembre-se, suas mãos ainda sabem como criar, como nutrir, como recomeçar. Comece com o que você tem. As lágrimas que ela segurara por dias finalmente vieram, molhando o bilhete antigo. Mas não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de descoberta. Comece com o que você tem. Ela olhou para as próprias mãos. Elas sabiam o que fazer. Ela foi até o quarto, pegou uma velha lata de biscoitos, onde guardava um pequeno dinheiro para emergências, e a esvaziou sobre a mesa. Contou as notas e moedas. Não era muito, mas era um começo. Ela pegou sua bolsa, secou o rosto e saiu. Pela primeira vez em semanas, ela não estava andando sem rumo. Ela estava indo à feira. Iria comprar farinha, ovos, açúcar e as melhores amoras que pudesse encontrar. Ela iria resistir. Ela iria recomeçar. A pequena feira de artesanato do bairro, que acontecia todos os domingos na Praça Central, era um universo completamente diferente do que Lúcia conhecia. Era um mundo de cores vibrantes, de conversas altas, de artistas tentando vender seus quadros e de artesãos exibindo suas criações. E no meio de tudo isso estava Lúcia, sentindo-se pequena e deslocada. Sua barraca, se é que se podia chamar assim, era uma mesinha dobrável de plástico, daquelas usadas em festas de aniversário infantis, que a vizinha, Dona Cidinha, uma senhora de coração enorme, lhe emprestara. Sobre a mesa, uma toalha de chita florida, já um pouco desbotada, tentava dar um ar de alegria ao seu modesto empreendimento. Um pedaço de cartolina com as palavras Delícias da Lúcia, escritas à mão com uma caneta preta, estava escorado em uma garrafa de água. O nome era simples, sem pretensão. Era apenas ela. No primeiro domingo, ela levou apenas uma torta de amora, assada na madrugada anterior. O cheiro da fruta cozida com baunilha era seu único marketing. Ela a colocou em um prato de vidro bonito, cortou uma única fatia para expor o recheio suculento e ficou ali, de pé, atrás da mesa, as mãos suando frio. Cada pessoa que passava e olhava em sua direção fazia seu coração disparar. Ela, que por 30 anos cozinhou em banquetes privados para a elite da cidade, agora estava ali, exposta, vendendo fatias de torta por alguns trocados. A vergonha era uma capa pesada, quase a fazendo recolher suas coisas e fugir. As horas se arrastaram. O sol do meio-dia esquentou a praça. As pessoas passavam, sorriam, mas compravam o pastel da barraca ao lado, os churros do carrinho mais à frente. A torta de Lúcia permanecia quase intocada. Foi só no final da tarde, quando ela já estava prestes a desistir, que uma jovem mãe, com uma criança no colo, parou. "Parece a torta que minha avó fazia", disse a moça, com um olhar nostálgico. "Vou levar 2 fatias, por favor." Lúcia embalou os pedaços com as mãos trêmulas, o coração acelerado. Naquele dia, ela vendeu apenas mais uma fatia para um senhor que passeava com o cachorro. Voltou para casa com quase a torta inteira, o dinheiro mal pagando os ingredientes. O desânimo era imenso. Mas a necessidade era uma mestra implacável, e as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Cozinhar é um ato de resistência. Então, no domingo seguinte, ela voltou. Desta vez, além da torta, levou um bolo de fubá cremoso, cuja receita era o segredo mais bem guardado de sua família. E semana após semana, ela persistia. Adicionou empadinhas de palmito, cuja massa folhada se desmanchava na boca. Lentamente, muito lentamente, as pessoas começaram a notar. Um cliente virou 2. 2 viraram 4. Começaram a chamá-la de a moça do bolo de fubá, a senhora da torta de amora. Os elogios eram o seu verdadeiro pagamento. Eles nutriam sua alma exausta e a faziam acreditar que talvez houvesse um caminho.
E você que está aí nos assistindo, de qual cidade ou país você acompanha a luta e a resiliência da Lúcia? Conte pra gente aqui nos comentários. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam e como elas se conectam com a vida de cada um de vocês. Em um domingo particularmente cinzento e frio de inverno, a chuva fina espantou a maioria dos frequentadores da praça. O movimento na feira era quase nulo. Lúcia, encolhida em seu casaco fino, observava a garoa molhar a lona improvisada que protegia seus bolos. A vontade de chorar era imensa. Naquele momento, desistir parecia a única opção lógica. Foi quando ela viu a figura se aproximando. Era uma senhora muito idosa, curvada pelo tempo, que andava devagar com a ajuda de uma bengala simples de madeira. Seus cabelos eram brancos como a neve e ela usava roupas muito simples, um vestido de algodão surrado e um chale de lã sobre os ombros. Ela parou em frente à barraca de Lúcia, não para se proteger da chuva, mas para olhar fixamente para o bolo de fubá. Havia em seu olhar um desejo profundo, uma saudade que Lúcia reconheceu imediatamente. "Quanto custa a fatia deste bolo, minha filha?" perguntou a senhora, a voz tão frágil quanto sua aparência. Lúcia olhou para aquela mulher que poderia ser sua avó, para o rosto sulcado de rugas que contavam 1000 histórias, e seu coração, já tão machucado, se encheu de uma compaixão avassaladora. Naquele instante, ela não era uma vendedora, era apenas uma mulher vendo a fome de afeto em outra. "Hoje para a senhora este bolo é um presente", disse Lúcia com um sorriso doce, cortando a fatia mais generosa que pôde e a colocando cuidadosamente em um guardanapo de papel. "Oh, não, de jeito nenhum. Eu faço questão de pagar", insistiu a velhinha, abrindo com dificuldade uma bolsinha de pano gasta, de onde tirou algumas moedas. Lúcia gentilmente pousou a mão sobre a da senhora. "E eu insisto que a senhora me dê a honra de adoçar o seu dia. Por favor, aceite. É o maior pagamento que posso receber hoje." A senhora olhou nos olhos de Lúcia e viu a sinceridade ali. Um sorriso que parecia não ser usado há muito tempo, iluminou seu rosto cansado. "Obrigada, minha filha. Que Deus lhe pague." Ela pegou o bolo, se sentou em um banco de praça úmido ali perto e comeu devagar, cada pedaço saboreado como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando terminou, limpou os lábios e se aproximou de Lúcia novamente. "Este bolo", disse ela, e agora seus olhos azuis, antes opacos, brilhavam com lágrimas contidas. "Ele tem o gosto da minha infância. Tem gosto de casa, de verdade. O mundo de hoje está tão cheio de comidas rápidas, de sabores artificiais, de coisas sem alma. O que você faz aqui, minha filha, é mais do que vender bolos. É vender memória. É precioso." O muro que Lúcia havia construído ao redor de seu coração começou a ruir. Diante daquela estranha, ela se sentiu segura para se abrir. Contou sobre o marido, sobre a humilhação do jantar, sobre o bilhete cruel, sobre a solidão e o medo do futuro. A senhora ouviu tudo em silêncio, a cabeça inclinada, a atenção total em cada palavra de Lúcia. Ela não deu conselhos, não disse: "Vai ficar tudo bem." Ela apenas ouviu. E quando Lúcia terminou, com a voz embargada, a senhora segurou sua mão calejada. A mão dela era fria e fina, mas o toque era firme. "Escute", disse ela, a voz agora com uma força inesperada. "A farinha que o mundo usa para tentar nos amassar, para nos achatar, é a mesma farinha que usamos para fazer o nosso pão e crescer. Não se esqueça disso." Ela apertou a mão de Lúcia uma última vez, virou-se e foi embora, desaparecendo lentamente na garoa. Lúcia nunca mais a viu na feira, mas aquela mulher e suas palavras enigmáticas ficaram gravadas em sua alma. Ela não podia saber, mas aquele encontro casual na chuva não foi um acaso, foi o destino. Aquela senhora frágil era Dona Helena, a reclusa e bilionária fundadora do Grupo Alimentício Imperial, a maior empresa do ramo no país.
Uma mulher que, disfarçada, gostava de andar pelas ruas para nunca se esquecer de suas origens humildes. E ela tinha duas características lendárias: uma memória infalível para sabores autênticos e um ódio profundo por injustiças. A semente da maior reviravolta da vida de Lúcia havia acabado de ser plantada. Enquanto Lúcia contava moedas ao final de cada domingo chuvoso, lutando para manter a cabeça fora d'água, a vida de Ricardo era um oceano de abundância e ostentação. Ele e sua nova namorada, Patrícia, uma mulher 20 anos mais jovem, com um sorriso calculado e um guarda-roupa de grife, eram a personificação do casal moderno e bem-sucedido. As redes sociais de ambos eram uma vitrine cuidadosamente montada de uma felicidade perfeita. Fotos em restaurantes da moda, onde os pratos eram mais arte do que comida. Selfies em aeroportos, partindo para viagens de fim de semana em resorts luxuosos. Brindes com taças de champanhe em eventos corporativos. Para o mundo exterior, Ricardo havia se livrado de um peso morto e encontrado a parceira ideal para sua vida de conquistas. Mas a realidade, como um prato mal preparado, tinha um sabor bem diferente por baixo da aparência. O apartamento novo, um loft moderno com paredes de vidro e móveis de design, era impecavelmente limpo e asséptico, mas era um lugar frio, sem alma. Não havia o cheiro familiar de pão assando que o recebia na porta, nem o calor de uma sopa caseira em uma noite fria. Patrícia era uma companheira para eventos sociais, mas não um porto seguro. As refeições deles eram quase sempre pedidas por aplicativos de entrega, chegando em caixas de isopor e plástico. Ricardo, sem admitir nem para si mesmo, começou a sentir falta. Não da mulher que ele havia humilhado e descartado, mas do lar que ela, com suas mãos e seu coração, construía ao seu redor todos os dias. Ele sentia falta do silêncio confortável, do cuidado invisível, do sabor de uma comida que nutria mais do que o corpo. Aquele vazio começou a se instalar nele, uma fome que nenhum restaurante caro conseguia saciar. Para Lúcia, a fome era literal. As vendas na feira eram inconstantes. Em um domingo de sol, ela conseguia um pequeno lucro. Em um fim de semana chuvoso, mal pagava os ingredientes da semana seguinte. O processo de divórcio era uma tortura lenta e cruel. O advogado de Ricardo, um homem tão frio quanto seu cliente, usava todas as brechas legais para adiar a partilha de bens. Alegava que era preciso auditar as finanças, reavaliar o patrimônio, encontrar documentos. Eram desculpas para protelar, para deixá-la sangrar financeiramente, na esperança de que ela aceitasse qualquer migalha para acabar com o sofrimento. Lúcia estava vivendo com o dinheiro contado da lata de biscoitos e o pouco que conseguia na feira. Começou a pular refeições para garantir que teria ingredientes para o próximo domingo. Emagreceu e as olheiras fundas em seu rosto contavam a história de suas noites mal dormidas, repletas de ansiedade. Então, a carta que ela mais temia chegou. Deslizou por debaixo da porta em um envelope pardo, oficial. Era um aviso de despejo. O proprietário do apartamento, um velho amigo de Ricardo, que frequentou sua casa por anos e comeu de sua comida, estava pedindo o imóvel de volta. A desculpa oficial era uso pessoal, mas Lúcia sabia a verdade. Era Ricardo, movendo suas peças, apertando o cerco, garantindo que ela não tivesse para onde ir. A notificação lhe dava 30 dias para desocupar o lugar onde viveu por 20 anos, onde criou seus filhos, onde construiu uma vida. O chão se abriu sob seus pés. O pânico era uma onda gelada que a paralisou. Para onde ela iria? Com que dinheiro alugaria outro lugar? Ela se sentou no chão da cozinha, o mesmo chão que um dia foi o centro de seu universo, e se permitiu desmoronar. O choro veio, um choro silencioso e convulsivo, de quem perdeu não apenas o presente, mas também o passado. Ela se sentiu invisível,
apagada, um resto de uma festa da qual havia sido expulsa. Naquele exato momento, a muitos quilômetros dali, no topo de um arranha-céu espelhado, Dona Helena estava sentada na cabeceira de uma longa mesa de reuniões. A sala era silenciosa, a tensão palpável. À sua frente, uma equipe de diretores de marketing e desenvolvimento de produtos suava frio. Eles haviam acabado de apresentar, com gráficos coloridos e projeções otimistas, o lançamento de sua nova linha de produtos. Bolo caseiro da vovó. Um bolo industrializado, de massa pronta, que prometia o sabor da casa da vovó. Dona Helena, que ouvira toda a apresentação em silêncio, pegou um garfo, tirou um pequeno pedaço do bolo de amostra e o levou à boca. Ela mastigou lentamente, a expressão indecifrável. Os diretores prenderam a respiração. Ela pousou o garfo delicadamente no prato e limpou os lábios com um guardanapo. Então, olhou para cada um deles, os olhos azuis, antes gentis, agora afiados como vidro. Não, disse ela. A palavra foi dita em um tom calmo, mas teve o efeito de uma explosão. Isso não tem gosto de casa, tem gosto de química, de aromatizante artificial, de mentira. Cancelem o projeto. Um dos diretores, o mais corajoso, gaguejou. Mas, senhora presidente, nós investimos milhões em pesquisa, em grupos de foco. Nossas pesquisas mostram... Suas pesquisas estão erradas, cortou ela, a voz ainda calma, mas agora com uma firmeza inquestionável. Porque vocês estão procurando o sabor nos laboratórios, não na vida real. Eu sei qual é o verdadeiro gosto de casa. E eu não o encontrei em um gráfico de pizza. Eu o encontrei há algumas semanas, em uma barraca de feira, em um pedaço de bolo de fubá que uma mulher com a alma ferida, mas com as mãos abençoadas, me deu de presente. Ela se virou para seu assistente pessoal, um homem leal chamado Roberto, que estava discretamente em um canto da sala. Roberto, disse ela, a voz agora carregada de uma urgência que surpreendeu a todos. Eu quero que você encontre aquela mulher. O nome da barraca era Delícias da Lúcia. A feira acontece aos domingos no bairro das Flores. Eu não me importo como você vai fazer, não me importo quanto vai custar. Use todos os recursos da empresa. Contrate detetives se for preciso, mas encontre-a. O futuro desta companhia, o verdadeiro futuro, pode depender disso. A ordem foi dada. Enquanto Lúcia, em seu apartamento, começava a encaixotar suas memórias, acreditando que seu futuro era um quarto de pensão ou um sofá na casa de um parente, a mulher mais poderosa da indústria de alimentos do país estava virando o mundo de cabeça para baixo para encontrá-la. A roda do destino, movida pelo sabor de um bolo de fubá e um ato de gentileza, havia finalmente começado a girar a seu favor. A caçada havia começado. A semana final no apartamento foi a mais longa e dolorosa da vida de Lúcia. Cada dia que passava era como uma contagem regressiva para o abismo. A casa, antes um santuário de aromas e memórias, agora ecoava vazia, preenchida apenas pelo som de fita adesiva sendo puxada e pelo barulho oco de objetos sendo colocados em caixas de papelão. Cada caixa que ela fechava parecia um pequeno enterro. Ali dentro ia a travessa que usou no primeiro jantar que serviu para os pais de Ricardo. Mais adiante, o conjunto de xícaras que comprou com seu primeiro salário, décadas atrás, antes de se casar. Em outra, as fotos dos filhos desde os primeiros passos até a formatura. Ela estava, literalmente, encaixotando sua identidade, sua história, tudo o que ela havia sido. A realidade financeira era brutal. Para conseguir dinheiro para o depósito de um quarto minúsculo e úmido em uma pensão no centro da cidade, ela precisou vender alguns móveis.
foi humilhante ver estranhos entrando em sua casa, avaliando seus pertences, pechinchando por seu velho sofá, pela cristaleira que foi de sua mãe. Cada peça vendida era um pedaço de sua dignidade que ia embora. Em um momento de desespero, ela ligou para os filhos novamente, não para pedir para morar com eles, mas apenas para desabafar, para ter uma palavra de conforto. A resposta foi um golpe ainda mais duro. "Mãe, a senhora precisa ser prática", disse a filha, com uma impaciência fria na voz. O papai seguiu em frente. "A senhora precisa fazer o mesmo. Talvez esse despejo seja até bom, para forçar a senhora a recomeçar." O filho foi ainda mais direto. "Olha, mãe, eu e a Camila podemos te ajudar com um dinheirinho este mês, mas a senhora sabe como as coisas estão apertadas. Não dá pra gente te sustentar." Eles não viam a dor dela, viam apenas um problema, uma complicação em suas vidas ocupadas. Naquele momento, Lúcia entendeu a profundidade de sua solidão. Ela não tinha mais ninguém. No último dia, o apartamento estava quase nu. Restavam apenas algumas caixas, o fogão e a geladeira. O cheiro era de poeira e de tristeza. Com os últimos ingredientes que lhe restavam, ela decidiu fazer uma última fornada de suas empadinhas de palmito. Não era para vender nem para comer. Era um ato de teimosia, um ritual de despedida. Era a sua forma de dizer para aquelas paredes vazias que, mesmo que o mundo a tivesse despejado, a essência do que ela era, a cozinheira, a mulher que transforma ingredientes simples em algo mágico, ainda estava ali, intacta. O cheiro delicioso de massa fresca assando se espalhou pelo apartamento vazio, um fantasma perfumado de tempos mais felizes. Foi então que o som estridente do interfone cortou o silêncio. Lúcia estremeceu. Seu primeiro pensamento foi: "É agora! Vieram me colocar para fora." O coração disparou, uma mistura de medo e resignação. Ela caminhou lentamente até o aparelho, a mão tremendo. "Sim?" atendeu, a voz fraca. "Senhora Lúcia?" Uma voz masculina, calma e profissional, respondeu do outro lado. "Meu nome é Roberto, sou assistente pessoal da senhora Helena. Eu poderia subir por um instante? É um assunto de seu interesse e bastante urgente." Lúcia franziu a testa. Helena. O nome não lhe era familiar. Ela vasculhou a memória, mas não conhecia nenhuma Helena. Provavelmente um engano ou talvez um vendedor tentando uma última cartada. "Senhor, acho que há um engano. E hoje não é um bom dia. Estou de mudança", começou ela, a voz já cansada. "Senhora Lúcia, por favor", insistiu a voz, com uma polidez firme. "A senhora Helena me garantiu que a senhora entenderia. Tem a ver com uma feira de domingo e um bolo de fubá." Bolo de fubá. Aquelas palavras foram como uma chave, abrindo uma porta esquecida em sua memória. A velhinha, a senhora da chuva, das palavras gentis. Como aquilo era possível? Uma curiosidade mais forte que seu desespero a fez apertar o botão. "Pode subir. 3º andar." Minutos depois, a campainha tocou. Ao abrir a porta, ela se deparou com um homem de terno escuro, impecavelmente alinhado, segurando uma pasta de couro. Ele olhou para o ambiente desolado, para as caixas de papelão empilhadas, e sua expressão profissional foi tingida por um breve, mas genuíno, olhar de compaixão. "Senhora Lúcia, bom dia. Perdoe a minha intromissão em um momento tão delicado", disse ele, a voz tão calma quanto no interfone. "A senhora Helena, minha chefe, gostaria imensamente de conversar com a senhora. Ela tem uma proposta de negócios para lhe fazer e me pediu para vir pessoalmente buscá-la para uma reunião." Lúcia o encarava, atônita. Proposta de negócios? Reunião? Aquilo parecia um sonho, uma alucinação causada pelo estresse. Mas a senhora da feira, como ela me encontrou e que tipo de negócio ela poderia querer comigo?
Roberto deu um pequeno sorriso. A senhora Helena é uma mulher de muitos recursos. E ela acredita que a senhora tem algo muito valioso. Ela me pediu para lhe entregar isto, para que a senhora possa resolver suas questões mais urgentes e nos encontrar amanhã com a cabeça tranquila. Ele abriu a pasta de couro e de dentro tirou um envelope branco. Lúcia o pegou com as mãos trêmulas. Dentro havia um cartão de visitas elegante com um endereço no bairro mais caro da cidade e um cheque. Ela olhou o cheque e sentiu o ar faltar. O valor era de 10 mil reais. Seus olhos se encheram de lágrimas. A caligrafia dos números parecia dançar à sua frente. Olhou o nome impresso no topo: Grupo Alimentício Imperial S.A. O choque foi como um raio. Era a maior, a mais famosa empresa de alimentos do país. Eu não entendo, gaguejou ela, apoiando-se no batente da porta para não cair. A senhora Helena fará questão de explicar tudo pessoalmente, disse Roberto com gentileza. Este valor é apenas um adiantamento, um sinal de nossa boa-fé. Amanhã, às 10 da manhã, no endereço do cartão, um carro estará à sua espera na porta de seu prédio. Por favor, senhora Lúcia, não falte. O seu futuro pode depender disso. O homem fez uma leve reverência e foi embora, deixando Lúcia parada no meio da sala vazia, segurando um pedaço de papel que representava mais dinheiro do que ela havia visto em anos. Ela olhou para o cheque, depois para as caixas de papelão, depois para o cheiro de empada que ainda pairava no ar. Uma pequena, frágil e quase esquecida semente de esperança começou a brotar em meio aos escombros de sua vida. Talvez, apenas talvez, o mundo não a tivesse esquecido por completo. Talvez suas mãos, que o ex-marido tanto desprezou, fossem, afinal, seu maior tesouro. Naquela noite, Lúcia não dormiu. Não por ansiedade ou medo, mas por um estado de choque que se misturava a uma euforia que ela não sentia há décadas. Sentada no chão da sala vazia, com o cheque de 10 mil reais nas mãos, ela ria e chorava ao mesmo tempo. Era real. A ajuda havia chegado da forma mais improvável, como um anjo disfarçado de uma senhora frágil em um dia de chuva. Na manhã seguinte, ela se levantou antes do sol, tomou um banho demorado e abriu a única caixa que havia deixado separada, a que continha suas melhores roupas. Escolheu um vestido simples, floral, o seu favorito, um que não usava desde o aniversário de casamento de prata, anos atrás. Ao se olhar no espelho empoeirado do banheiro, ela não viu a mulher derrotada dos últimos meses. Viu um vislumbre da Lúcia que ela havia esquecido. Uma mulher com os olhos brilhando de expectativa. Às 9h50 da manhã, um carro preto de luxo, silencioso como um gato, parou em frente ao seu prédio. O motorista, uniformizado, abriu a porta para ela. Lúcia entrou, sentindo o cheiro de couro novo, e o carro deslizou suavemente pelas ruas que ela conhecia tão bem, levando-a para um mundo que ela só via nos filmes. O destino era o edifício mais alto e moderno da cidade. Um arranha-céu de vidro e aço que parecia tocar as nuvens. Ao entrar no lobby suntuoso e ser guiada a um elevador privativo que subiu em silêncio por 50 andares, seu coração batia forte. A porta do elevador se abriu diretamente em uma sala ampla e iluminada, com uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista deslumbrante de toda a cidade. E lá, sentada atrás de uma mesa de madeira escura, que parecia grande como um barco, estava ela. A mesma senhora da feira. Agora, no entanto, ela não usava um chale de lã, mas um terninho de corte impecável, os cabelos brancos presos em um coque elegante, os mesmos olhos azuis brilhando com gentileza, mas agora com uma autoridade e um poder inquestionáveis. "Lúcia, minha filha, que bom que veio. Por favor, sente-se",
disse Dona Helena, a voz ainda suave, mas agora ressoando com a confiança de quem construiu um império. Ela dispensou os assistentes e serviu pessoalmente uma xícara de chá para Lúcia. E então elas conversaram. Dona Helena contou sua própria história, de como ficou viúva muito jovem, com 3 filhos para criar, e começou a vender pães que assava de madrugada em um forno a lenha. Contou sobre as humilhações que passou, sobre as portas que se fecharam, sobre a luta para ser levada a sério em um mundo de homens. Lúcia ouvia, fascinada, vendo sua própria dor refletida na história daquela mulher incrivelmente poderosa. E então, Lúcia, disse Dona Helena, inclinando-se para a frente, eu provei seu bolo de fubá. E naquele bolo eu não senti apenas o gosto do milho e da erva doce. Eu senti a sua história, senti a sua verdade. Este grupo, ela gesticulou para a cidade lá fora, foi construído sobre a verdade no sabor. E nós estamos perdendo isso. Por isso, eu não quero comprar a sua receita. Eu quero investir em você, na sua história, no seu talento, na sua alma. Quero criar uma nova linha de produtos para esta empresa, com o seu rosto, a sua assinatura, o seu nome, Delícias da Lúcia. Uma linha de comidas congeladas, de bolos, de tortas, que tenham o gosto real da comida feita com amor. Você não será uma fornecedora, Lúcia. Você será a alma do negócio. As lágrimas que Lúcia segurou por tanto tempo finalmente rolaram, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de gratidão, de alívio, de um reconhecimento tão profundo que parecia curar todas as feridas. Se você chegou até aqui, é porque acredita no poder das segundas chances. Então, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas jornadas de superação. Sua inscrição é o que nos move a continuar. A ascensão de Lúcia foi como um conto de fadas moderno. Com o apoio financeiro e a estrutura de marketing do Grupo Imperial, sua marca se tornou um fenômeno nacional. Os comerciais de TV não mostravam atores, mostravam Lúcia em uma cozinha aconchegante, contando sua história com uma sinceridade que cativou o país. As pessoas não compravam apenas uma lasanha congelada. Compravam a história de resiliência daquela mulher de sorriso doce. A Delícias da Lúcia se tornou a linha de produtos de maior sucesso da história da empresa. Lúcia, a mulher que fora despejada, agora era dona de um lindo apartamento com vista para o parque e tinha uma equipe de chefes que a auxiliava a desenvolver suas receitas em larga escala. A grande e irônica reviravolta do destino aconteceu 6 meses depois, no maior evento de negócios e gastronomia do país. Lúcia, como a nova estrela da indústria alimentícia, era a palestrante principal para falar sobre tradição e inovação. Na plateia, em uma das primeiras filas, estava Ricardo. Ele estava ali com sua empresa, tentando fechar um contrato de fornecimento com uma grande rede de supermercados. Quando o mestre de cerimônias anunciou: "E agora com vocês, a mulher que revolucionou o mercado com o sabor da verdade, a fundadora da Delícias da Lúcia, Lúcia", o queixo de Ricardo caiu. Ele assistiu, paralisado, incrédulo, enquanto sua ex-esposa, a mulher que ele chamou de trivial, a quem ele mandou vender docinhos para sobreviver, subia ao palco sob uma ovação de pé de centenas dos empresários mais importantes do país. Lúcia falou com uma confiança e uma eloquência que ele jamais imaginou que ela possuísse. Contou sua jornada, sem citar nomes, mas todos entendiam a história de superação. No final, um jornalista na plateia perguntou: "Lúcia, qual foi o verdadeiro segredo do seu sucesso?" Ela fez uma pausa, bebeu um gole de água, e seu olhar, como se guiado por um ímã, encontrou o de Ricardo na plateia. Ela deu um leve sorriso, um sorriso que não era de vingança, mas de pura e serena vitória. E respondeu, a voz clara e firme ecoando pelo auditório:
O segredo foi um dia alguém muito importante para mim me dizer que eu não era nada. Esse foi o maior presente que recebi. Porque isso me forçou a olhar para dentro e descobrir que, na verdade, eu era tudo. A frase foi a manchete de todos os jornais de negócios no dia seguinte. A história do divórcio e da humilhação inevitavelmente veio à tona. Ricardo não apenas perdeu o contrato que tentava fechar, como também sua reputação no mundo corporativo foi manchada para sempre. Ele, que vivia de imagem, tornou-se o vilão da história do ano. Meses depois, foi convidado a se retirar de sua posição na empresa. Um dia ele a procurou. Esperou na porta do prédio dela, o ar derrotado, parecendo 10 anos mais velho. Pediu perdão, disse que foi um tolo, que a amava e que cometeu o maior erro de sua vida. Lúcia o convidou para entrar e lhe serviu uma xícara de café, como nos velhos tempos. Ricardo, disse ela com uma calma que o desarmou. Eu te perdoo, de verdade, mas eu te perdoo por mim, para me livrar deste peso. A minha felicidade não cabe mais na vida que tínhamos. Eu precisei ser esvaziada de tudo para finalmente me encontrar e me preencher por mim mesma. Desejo que você encontre seu caminho. Ela o acompanhou até a porta e a fechou, não com raiva, mas com a paz de quem encerra um capítulo para viver um livro inteiramente novo. Ela havia transformado a farinha da humilhação no pão do seu sucesso, e o sabor, finalmente, era o da mais doce justiça. O que essa história te fez sentir? Você acredita que a maior vingança é o sucesso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E claro, se você se inspirou com a jornada da Lúcia e acredita no poder das segundas chances, inscreva-se no canal para mais histórias que fortalecem a alma. Nos vemos no próximo vídeo.